Bom, nessa terceira parte então vamos começar aqui com a redução ao primeiro quadrante. Tudo isso porque a gente sabe o valor do seno, cosseno, tangente, etc. de arcos que estão no primeiro quadrante. Quando a gente estiver em outro quadrante, por exemplo 150 graus, e eu precisar saber o seno, a gente vai levar esses 150 graus lá para o primeiro quadrante. Como é que faz isso? Olha a regra. Primeira coisa é ver o sinal, verificar se teu valor tem sinal positivo ou negativo. Segundo, buscar o ângulo, o arco simétrico lá no primeiro quadrante. Olha como é fácil. Então vamos supor que a gente esteja aqui nos 150 graus. Tá? Então vamos colocar uma jogada aqui. É seno de 150, tá? O que a gente faz? Primeiro a gente tem que atribuir sinal. Vocês têm que saber qual é o sinal do seno de 150. Eu estou no segundo quadrante, o seno ali tem sinal positivo. Feito. Está atribuído o sinal. Agora, em vez de trabalhar com 150, vamos levar ele para o primeiro quadrante aqui no simétrico. Ó. Quem é o cara que está aqui no primeiro quadrante? Esse ponto é exatamente 30 graus. Claro, se de 150 para chegar em 180 faltam 30, então aqui também tem que ter 30. Perfeito? E isso a gente pode constatar também visualmente, né? Afinal de contas, o seno de 150 é essa linha vermelha aqui, né? É igual exatamente ao seno de 30, ok? Então é isso, atribui sinal primeiro e depois pega o simétrico lá. Em vez de trabalhar com 150, nós vamos trabalhar com 30. Qual é o seno de 30 graus? 1/2, isso mesmo. Outro exemplo. Vamos lá, cosseno de 225 graus. 225 está exatamente na metade do quadrante aqui, do terceiro quadrante. Aqui está o 225 graus. Pega o simétrico dele lá no primeiro quadrante. Vamos puxar a linha aqui. Peguei o simétrico, está exatamente na metade do quadrante. Este é o ângulo de 45 graus. Eu não tinha atribuído sinal ainda, hein? Vamos lá, como é que é o cosseno? Qual é o sinal do cosseno no terceiro quadrante? Cosseno, lembra, é a linha com sono. É essa linha deitada aqui, ó. Então tem sinal negativo. Cosseno negativo, pronto. Agora a gente reduziu, né? De 225 para 45 graus. Portanto, o resultado menos raiz de 2 sobre 2, né? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos pegar agora um ângulo aqui no terceiro quadrante. Cuida só. Vamos jogar aqui, por aqui assim, que seja 300 graus. Tá? Então, vamos criar a tangente de 300 graus. Tangente de 300. Bom, em primeiro lugar, qual é o sinal da tangente? Lembra que tu tem o ângulo, a tangente faz o prolongamento, vai bater aqui embaixo na linha das tangentes. Então tem sinal negativo, certo? Bom, então a gente vai escrever, em vez de 300 graus, leva lá para o primeiro quadrante, pega o simétrico, quem é que está aqui? Quem é esse número? Veja a distância, eu estou saindo do 270 para chegar em 300. Eu tenho que andar exatamente 30 graus, né? Então, do 90 volta a 30 graus, eu estou nos 60 graus. Então, em vez de trabalhar com 300, a gente trabalha com 60. Portanto, menos a tangente de 60 vale raiz de 3. Né? Esse é o esquema para redução ao primeiro quadrante. Bom, vamos agora para a soma e subtração de arcos. Aqui a gente tem umas formulinhas aí, né? A primeira delas, vamos lá. Seno da soma de dois arcos. Seno de A mais B. Aqui entra aquela famosa, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Vamos de novo? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Aí está. Multiplicação aqui, obedece o sinal de soma aqui no meio. Então, seno de A vezes o cosseno de B mais seno de B vezes o cosseno de A. Quando a solicitação for pela diferença, ou seja, seno de A menos B, vai respeitar a mesma fórmula. O único detalhe é que a gente vai respeitar o sinal aqui no meio, né? Então eu tenho exatamente isso. Seno de A vezes cosseno B menos
seno B, cosseno A. Então agora a gente já está apto, por exemplo, a executar o valor de seno de 15 graus, por exemplo. Ah, mas eu não sei o seno de 15. Bom, é aí que a gente vai usar esse esqueminha, né? O 15 é 45 graus menos 30, né? E a gente vai então escrever: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B. Seno B cosseno A. Tá aí. Respeita a multiplicação aqui entre as razões. E o sinal, né? É menos, então vamos colocar um menos ali. Portanto, olha aí o seno de 15 graus, quanto é que deu? Aqui, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ficar raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4. O que pode ser escrito como simplesmente raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4. Está aí o seno de 15 graus. Bom, vamos ver agora para o cosseno, como é que a gente faz, né? Então a história agora é cosseno de uma soma, cosseno de A mais B. O cosseno é o seguinte, cosseno é cossa A, cossa B, sem A, sem B. Vamos lá? Cossa A, cossa B, sem A, sem B. Cossa A, cossa B, sem A, sem B. A multiplicação aqui no meio é respeitada e o sinal ele é contrário. Se eu tenho uma soma aqui no cosseno, eu vou ter uma diferença aqui entre as duas partes da fórmula, né? E o cosseno, então, o cosseno da diferença de A menos B, eu vou usar a mesma fórmula, só que agora vai trocar o sinal, né? Então, eu vou ter o mesmo cossa A, cossa B. Sem A, vai escrevendo aí também, né? Sem B. À medida que eu vou fazendo aqui, vai fazendo também aí, né? Para fixar bem isso aí, ok? Bom, para liquidar essa parte desse formulário, né? Vamos aqui para as faltantes. São elas. Seno do arco duplo, ou seja, seno de 2A. Daí basta fazer seno A mais A, né? E aí vocês vão aplicar a mesma fórmula e concluir exatamente isso, ó. Duas vezes seno A vezes cosseno A. E a outra fórmula é a do cosseno do arco duplo, cosseno de 2A. Então vocês podem usar essa aqui, em vez de A mais B, né? Vocês vão escrever A mais A. Aplica a mesma fórmula e a coisa ficará cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Tá aí o formulário. Vou fazer aqui um exemplo de uma dessas aplicações, tá? Vamos lá. Vamos supor que a gente tenha um arco do segundo quadrante, isso foi dito, tá? É um ângulo, um arco X, né? E sabendo que o seno desse X vale 3/4, tá? Ó, um seno positivo no segundo quadrante, tudo faz sentido. Ah, 3/4 não, vamos botar um valor mais bonito aí, mais estiloso. Vamos botar 3/5, tá? Tá inventado o exemplo. Agora eu te pergunto, quanto vale o cosseno do dobro desse arco? Qual é o valor disso? Bom, vamos para a resolução? Primeiro lugar, para não sair só usando um monte de fórmula aí, ó, vamos fazer o seguinte. Deixa eu separar melhor isso aqui. Vamos pensar assim, ó, que é um ângulo X, tá? Vamos colocar... Vamos fazer um triângulo retângulo aqui. Vamos desenhar um ângulo X no triângulo, tá? E falar em seno. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu tenho que ter exatamente um triângulo nessas proporções. Certo? Bom, por Pitágoras a gente já sabe que aqui dá 4, né?
Agora vamos trabalhar então aquele cosseno de 2x ali. Pela fórmula, cosseno do arco duplo é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Ok? Ou seja, olha o cosseno, olha para o desenho aqui. Quanto é que é o cosseno? O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. 4/5. Só vocês têm que cuidar que quando vocês fazem essa geometria plana aqui, não tem sinal, né? E a gente está no segundo quadrante. Ora, o cosseno, olha aqui, ó, o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Tá? Então o cosseno desse nosso arco é menos 4/5. Isso aqui é para elevar ao quadrado. Menos. O seno foi dado como 3/5. Tem que elevar ao quadrado também. Olha aí o que surge. Aqui vai ficar 16 sobre 25 menos 9 sobre 25. E isso vai dar exatamente 16 menos 9. Isso dá 7. Então, 7/25. Fatura liquidada. Bom, vamos agora falar então da redução de arcos. Isso aí é uma técnica que a gente usa para simplificar determinadas expressões trigonométricas. Tá? Vamos enxergar então. Por exemplo, a questão é a seguinte, ó. Vou colocar um exemplo A aqui. Eu tenho lá pelas tantas o cosseno de π sobre 2, 90 graus, né? Mais x. Tá? Então a ideia é não enxergar todo esse π sobre 2 mais x, e sim enxergar esse cosseno aqui, ou enfim, alguma operação trigonométrica aí relativa a x tão somente. Ou seja, eliminar esse arco que está na jogada. A gente até pode aplicar essas fórmulas que a gente acabou de falar ali, tá? Mas tem uma técnica mais sábia, que é a seguinte. Bom, a regrinha é a seguinte. No primeiro passo, atribuir sinal ao quadrante em questão. Para isso, a gente sempre vai imaginar o x um valor pequeno. Vamos pensar assim, o x tem aproximadamente 10 graus. Tá? E aí a gente consegue definir o quadrante em questão. Ou seja, eu tenho aqui cosseno de 90 mais um pouquinho. Gente, 90 mais poucos graus. Onde é que a gente está? 90 é esse ponto, andou mais um pouquinho. Estamos aqui no segundo quadrante. Aí eu te pergunto, como é que é o sinal do cosseno no segundo quadrante? Isso, é negativo. Pronto, o sinal está atribuído. A segunda etapa, segunda e última etapa dessa regra é a seguinte. Tá aí, a segunda parte é a seguinte. Com π ou 2π em cena, vocês têm que manter a função. Ou seja, eu estou falando de cosseno, eu continuo falando de cosseno. Se eu estiver falando de secante, eu vou manter a função e continuar falando de secante. Agora, se tiver na jogada π sobre 2 ou 3π sobre 2, os quebrados aqueles, né? Então a gente vai ter que inverter a função. Se eu estou falando de cosseno, eu vou trocar para seno. Se eu estou falando de tangente e tenho que trocar, eu vou trocar para cotangente e vice-versa. Se eu estiver falando de cossecante e tenho que trocar, eu vou trocar para secante e vice-versa. Tá? Ah, tem o seno. Estou trabalhando com seno, mas agora eu tenho que inverter a função. O seno vai se transformar em cosseno e vice-versa. Tá legal? Então vamos lá. Nesse exemplo aí a gente já atribuiu o sinal, né? A gente pensou em cosseno de 90 graus, mais um pouquinho, concluiu que está no segundo quadrante. Então o sinal do cosseno no segundo quadrante, negativo. Agora, como tem π sobre 2 em jogo, que é o quebrado, né? Π dividido por 2, olha aqui, ó, a gente vai inverter a função. Ou seja, para de falar em cosseno e converte isso para seno. Simplesmente x. É isso aí. Então é bem mais simples agora trabalhar, né, com menos seno de x do que trabalhar com toda essa expressão anterior aí, que é cosseno de π sobre 2 mais x. Esse é o princípio, tá, pessoal? Vamos fazer mais alguns aqui. Vamos lá. Secante de x mais π. Vamos ver onde é que a gente está. Primeiro é o sinal, né? X mais π. Vamos pensar em π primeiro, depois a gente soma x. π, 180 graus. Anda um pouco para frente. Mais x, né? É terceiro quadrante. Como é que é a secante no terceiro quadrante? Secante tem o mesmo sinal do que o cosseno, porque são inversas. Tem o mesmo sinal, secante e cosseno. Ou seja, secante ali no terceiro quadrante, sinal negativo. Troca de função ou mantém? Mantém, porque eu estou falando de π. Tá aqui, ó. Quando falar de π
ou 2π, mantém a função. Então, continua falando de secante. Aí, simplesmente, secante de x. Já ficou bem mais simples a expressão, né? Vamos outra. Vamos inventar uma aí agora, tangente. Vamos trabalhar com a tangente de π sobre 2 menos x. Que tal? Vamos lá, que quadrante a gente está? π sobre 2 é 90 graus. Te posiciona lá, nos 90. Deixa eu trocar a cor aqui. Ó, me posicionei nos 90. Agora é menos x, então menos um pouquinho, volta um pouco. Nós estamos por aqui. Isso quer dizer primeiro quadrante. Vai lá, como é que é o sinal da tangente no primeiro quadrante? Todo mundo é positivo, né? E agora, como tem π sobre 2 em jogo, tem que trocar a função. Então não fala mais de tangente, e sim em cotangente. Simplesmente x. Não é o menos x que tu vai usar, né? X, tá? Esse é o esquema. Essa é a grande manha. Vamos fazer mais uma aí, ó. Vou pegar uma letra D aqui. Vamos dar uma complicada? Não, né? Mas vamos ver a D aqui. Vamos pegar uma cossecante. Cossecante de 3π sobre 2 menos x. Vamos lá? Muito bem. Que quadrante a gente está? Pensa no 3π sobre 2. Posiciona ele. Está aqui embaixo. Agora é menos x, então tem que voltar um pouco. Volta um pouquinho aqui. Estamos no terceiro quadrante. Cossecante, mesmo sinal do seno. E o seno no terceiro quadrante é negativo. Como é o quebrado, 3π sobre 2 tem que inverter a função. Não falemos mais em cossecante. Troca ela para secante. Portanto, menos secante de x. Esse aí é o princípio da redução de arcos. Moçada, valeu! Bom, vamos lá então para a função seno. Olha só, pessoal. Eu estou aqui com o eixo y. Aqui está o eixo x. Aqui no canto direito o círculo trigonométrico. E vamos pensar aqui num ângulo. Tá? Vamos lá. Vamos botar o ângulo x. Como é que é o seno? Esse valor. Agora, quando eu estou em 0, o seno é 0, né? Ó. E aí começa a aumentar o ângulo, o seno vai aumentando até chegar em 1. Então o seno começa no 0 e vai aumentando, 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 até chegar em 1. É exatamente esse movimento aqui no gráfico. Ó. Isso não é bem circular, tá, pessoal? Depois, no próximo quadrante, vai botando arcos aí no próximo quadrante. O que está acontecendo? Eu estou aumentando o arco e o seno tá diminuindo, diminuindo, diminuindo. Segue para o próximo quadrante, o seno segue diminuindo aqui, ó, até chegar em menos 1. Né? Então ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar em menos 1, nesse ponto aqui. Depois ele começa a aumentar, ó, porque agora essas linhas aqui não são mais tão negativas, até chegar em 0. É exatamente esse movimento da função seno. Tá? Ponto de máximo aqui, ó, 1. Ponto de mínimo aqui embaixo, menos 1. Né? Essa oscilação completa, vocês viram quando eu fui construindo ali, né? Aqui eu tenho o valor de x, π sobre 2. Nesse ponto eu tenho x valendo π. Nesse extremo inferior, o x vale 3π sobre 2. E, finalmente, a volta completa em 2π. Daqui a gente já conclui que se a gente continuar aqui, ó, a gente vai ter dado uma volta e vai continuar dando mais voltas. O seno começa a se repetir. Esta mesma curva vai começar aparecendo lá para o outro lado, para o infinito. A mesma coisa se eu for para o outro lado, pegar ângulos negativos, né? Eu vou ter o mesmo movimento para cá. Então, o seno vai oscilando dessa forma aí, tá? Pô, aqui ficou ruim, né? Piorou. Mas é isso. Vai para o infinito negativo, vai para o infinito positivo. Valor máximo 1, valor mínimo menos 1. Esses são os valores da função, os y. Eu percebo que ela é periódica, né? Então, um período é 2π, essa oscilação completa, 2π. Imagem
Imagem são os valores de y envolvidos. Eu tenho no menor valor o menos 1 e o maior valor para y, 1. É o que temos na chamada função seno de x. Senoide. Guardem bem esse gráfico, tenham ele em mente. Ok, pessoal? Vamos construir agora a função cosseno. Vamos lá então. Agora a gente está pensando na função cosseno de x. Tá? Então, eixo x, eixo y, ou a f de x, né, o valor. E aqui o círculo trigonométrico. Vamos botar um ângulo aí. Tá aí o ângulo x. Então o cosseno é essa linha deitada. Notem, se eu tiver no zero aqui, o cosseno já vai valer 1. Então já tem um ponto aqui, ó, no x0, y1. E aí o cosseno, cada vez que a gente vai marcando um arco aqui, ó, o cosseno ele vai diminuindo. Então a linha do cosseno faz assim, ó, ela vai diminuindo, diminuindo até chegar em seu valor, em seu y igual a 0. Notem, eu vou aumentando o arco, o x está aumentando. E o que está acontecendo com o cosseno? Está diminuindo até chegar em menos 1. O cosseno segue diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar aqui embaixo, ó, onde o valor da função vale menos 1. A partir de agora, ó, nesse quadrante aqui, o cosseno começa a aumentar, porque essas linhas já não são mais tão negativas, até chegar a 0, né? Aqui está indo o aumento, ó. Tá aí, cheguei em 0, valor 0, y0. E aqui, ó, olha o cosseno, agora ele é positivo, ó, e segue aumentando. Essas linhas vão aumentando até chegar no valor 1. Esse aumenta aqui, ó, aumenta, 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 até chegar no valor 1, que é esse ponto de máximo aí, ó. Tá legal? Eu dei a volta completa, ou seja, eu percorri um arco de 2π. A metade aqui, obviamente, é π. Divide na metade de novo, a gente tem o π sobre 2. Multiplica por 3 esse π sobre 2. Ó, 1, 2, 3. 3 π sobre 2. Essa é a função cosseno. Esse é o básico, né? Aqui eu estou considerando um domínio só de 0 a 2π, né? Só que eu posso aqui no domínio, no valor de x, colocar qualquer número real. E aí ela vai começar a se repetir, porque eu vou ter dado outra volta no círculo trigonométrico, né? Da mesma forma, lá para a porção negativa de x, né? Para um arco negativo. E assim ela segue. Então essa é a função cosseno. Tenham isso aí em mente, tá? Eu tenho um período dessa função, uma oscilação completa, também de 2π, assim como na senoide. E a imagem, assim como na senoide, é uma imagem entre menos 1 e 1. Agora vamos ver alguns movimentos, né? Então foi a função seno, foi a função cosseno, e vocês viram que o período é 2π. Vão ver alguns movimentos gráficos e uma fórmula especial para mexer, para fazer, verificar o período da função. Ok? Vamos ver aí então. Bom, sobre o período. Tanto a função seno quanto a função cosseno têm o seu período alterado quando um número multiplica o x. E para isso, a gente vai usar a seguinte fórmula. O período é igual ao 2π dividido pela constante aí de multiplicação. Tá? Então, o que vai acontecer? Vamos criar um exemplo aqui. Eu tenho a seguinte função. F de x igual seno de 2x. Tá? Seno de 2x. Bom, está acontecendo uma modificação no período, certo? Vamos usar a fórmula ali. Período é igual a 2π dividido pela constante. Então, o período ficará igual a 2π dividido. Qual é a constante que está multiplicando? Exatamente 2, né? Então, o período fica valendo π. Vamos para o gráfico. É uma senoide, só que agora o período dela é π. A senoide, então, começa oscilando aqui na origem, começa fazendo esse movimento, só que agora o período é π. Então, eu tenho uma volta completa aqui nesse intervalo de 0 a π. Claro que ela vai continuar e assim por diante. Né?
Se vocês quiserem fazer o restante, esse ponto aqui é ponto médio, então é π sobre 2. Esse é a metade do π sobre 2, então vai ficar π sobre 4. E aqui, ó, anda 3 partes. 1, 2, 3. Ou seja, andou 3π sobre 4. Aí eu fiz todas as divisões ali, né? Conforme os quadrantes. Vocês podem experimentar. Né? Experimenta aqui colocar π sobre 2 aqui no lugar do x. Vocês vão ver o resultado zero, tal qual vocês enxergam aqui no gráfico. Experimenta colocar π no lugar do x. Tu vai ter seno de 2π. Isso é zero. São os pontos que vocês estão enxergando aí no gráfico. Esse é o lance do período, então. Vamos outro exemplo. Vamos lá, vamos uma letra B aí. A função y igual cosseno 4x. Vai ter alteração no período. Já vamos fazer ela aí. Período igual 2π dividido pela constante de multiplicação. É aquele 4. Então, olha aí o período, quanto é que vai ficar? Vai ficar um período π sobre 2. Vamos para o gráfico? Olha o cosseno. Vou fazer ele verdinho aqui, ó. Cosseno vai começar aqui em cima, hein? Olha a oscilação, padrão, 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 pá! Deu o balão completo. Essa é a cossenoide, hein? Ponto máximo 1, ponto mínimo menos 1. Na senoide aqui eu devia ter colocado antes também, né? 1 e menos 1. Bom, tá aí a cossenoide. Só que agora o período é π sobre 2. Então, essa voltinha aí ocorreu nesse intervalo, hein? De 0 a π sobre 2. Quer pegar a metade aqui? Π sobre 2 dividido por 2. Então, dá π sobre 4. Pega a metade de novo. Metade do π sobre 4. π sobre 8. Multiplica isso aqui por 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. 3 π sobre 8. Tá aí o gráfico. Padrão, né? Claro que ele continua, ele segue oscilando. Tudo isso depende do domínio que o problema tratar, né? Domínio, valor de x, né? Nós estamos imaginando sempre um domínio real, né? Então estamos olhando para um domínio R, reais. Vamos mais um exemplo aí. Vamos lá. Letra C, então. 3 que multiplica seno de x sobre 2. Cuidado com o período agora, hein? Período é 2π dividido... Qual é a constante que está multiplicando o x? Isso, é 1/2. Então esse período vai ficar igual a... Esse período vai ficar igual a 4π, certo? 4π do período. Então é uma senoide. E a oscilação completa vai se dar nesse intervalo de 4π. Tá aí o período. Só que aqui tem um outro detalhe, né? Vocês têm um 3 multiplicando. Pessoal, o valor mais alto para seno de alguma coisa é 1. E o mais baixo, menos 1. Então o teu y vai ter valor máximo 3 vezes 1, que é 3. E valor mínimo para o teu y é 3 vezes menos 1. Ou seja, menos 3. Até a tua função. A gente está trabalhando com domínio real, vamos continuar ela aqui, ela segue ao infinito, sempre nessa oscilação. Valor máximo aqui, ó, 3, valor mínimo aqui, aqui, menos 3, aqui. E vamos fazer mais um exemplo aí. Também tem alteração em período, hein? Porque tem um número multiplicando o x. Período, então, 2π dividido pelo multiplicador, que esse caso é 3. Bom, aqui tem uma outra transformação, ó. Eu estou pegando a função cosseno e subtraindo 2 unidades. Isso quer dizer que ela vai se deslocar para baixo, verticalmente. Se a cosseno de x tem esse esboço aqui, né? Com o ponto máximo 1 e o ponto mínimo menos 1. Quando eu subtrair 2 unidades, eu vou deslocar esse gráfico exatamente 2 unidades para baixo. Então tu vais ter esta oscilação aqui, ó. Deslocando 2 unidades para baixo. Não te esquece, olha o período aqui. Qual é o período? 2π sobre 3. Tá? Então essa é a tua função cosseno. Cosseno de 3x menos 2 unidades, né? Então ela vai ficar oscilando aqui nessa altura, ó. Tá?
Ou seja, o ponto mais alto dela aqui, ó, vai ser esse menos 1, né? Vamos puxar essa linha aqui, ó. Na verdade, a função teria que estar aqui, ó, exatamente encostando nesse menos 1, né? Desce, encosta ali. Vamos fazer um gráfico de novo, só um pouquinho. Ó, agora vai ficar bem melhor. Vamos ver aí. Eixo X, função dada. Então, como é que é? A cosseno de 3x seria essa curva aqui. Chegando no ponto mínimo. E assim ela ia oscilando, né? Não esquece que o período é 2π sobre 3, né? Assim ela ia oscilando. O mesmo desenho aqui nessa região. O mesmo desenho para cá. Esse ficou ruim. E assim por diante. Por outro lado, simetria. Idem, né? Tá. Só que o que acontece? A gente não tem essa função mais porque foi subtraída duas unidades. Então, tu faz esse gráfico deslocado 2 unidades para baixo, tá? Aqui está o ponto máximo 1 e o ponto mínimo 1. Essa função, então, seria a função cosseno de 3x. Agora, vamos deslocar ela para baixo. Vamos fazer a azul aqui, que é a original, é a final, então, né? Desloca esse ponto aqui 2 unidades para baixo, ele vai ficar aqui. Desloca esse ponto 2 unidades para baixo, está aqui. Deslocou esse cara 2 unidades para baixo, aqui. E assim por diante, né? Então, esta função azul é a nossa função final, ó. E assim ele segue. Tá aí a função f de x igual a cosseno de 3x menos 2 unidades. Gráfico com deslocamento vertical para baixo. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Agora, legal mesmo é usar o GeoGebra para ver isso aí, né? Olha aqui no canto esquerdo, aqui, ó, canto superior esquerdo. Digitei a função seno de 2x. Olha ela aí, ó. Período aqui, ó, oscilação completinha no intervalo 0 até π. Tá vendo? Olha a outra função ali, ó, a função g de x, aqui no canto esquerdo, ó. Cosseno de 3x menos 2 unidades, aquela que a gente acabou de construir. Tira esse menos 2 daqui. Cosseno de 3x. Aí vai a função, ó lá, ó. Olha o período ali, ó. Período bem menor do que π, né? A gente fez o período. Pega essa mesma função, subtrai só uma unidade nela, ó. Desloca para baixo uma unidade. Volta a função. Adiciona. Soma. Sei lá, 5 unidades. Não, não tanto, senão ela vai sair da tela. 3 unidades. Olha lá, ó, quase saiu da tela. Só buscar aqui, né? E assim vai. Vamos tirar aqui esse 3. Função clássica, ó, cosseno de x, período agora 2π, ó. Tá vendo a oscilação completa? Em 2π. Vamos mover ela aqui, ó. Cosseno de x. Tá aí a função, ó. Olha a oscilação. 2π, no intervalo 0 a 2π ela já fez o balão completo. Vamos mexer nela, quer adicionar uma unidade? Vai subir uma unidade verticalmente, movimento vertical. Volta. Quer mexer aqui no x? Vamos tirar aqui, ó, vamos tirar 3 unidades. 3 é quase o valor de π, né? Quando subtrai no x, ela desloca para direita. Ela deslocou para direita, exatamente 3 unidades. Ó, voltei. Quer de novo? Vou mexer na função aqui, ó. Eu vou levando ela para a direita, vocês vão ver um valor subtraído no x lá, ó. Não tá andando, só um pouquinho. Ah, não consigo movimentar a função aqui. Mas é isso, vamos movimentar só um pouquinho, ó. Menos uma unidade. Não esquece, aqui no eixo x, ó, 0 até π são 3,14 aproximadamente. Então eu vou mover ela uma unidade. Vamos marcar um ponto A aqui. Droga, ele já andou. Deixa eu voltar. Aí. Marcar um ponto A aqui. Então vamos pegar essa função.
movê-la uma unidade para a direita. Então é subtrair uma unidade no x. Olha lá, ó. O ponto A eu achei que ele ia se mexer, né? Não andou esse infeliz. Vamos colocar ele agora. Aqui, ó. Aí tá o ponto A. Vamos ver se a função volta agora. Não, o ponto A continua no lugar dele, né? Mas tudo bem, a intenção aqui não era ver o ponto A, mas sim a função andando, né? Vamos somar no x. Então essa função aqui vai para a esquerda agora, uma unidade. Olha ali, ó, deslocou uma unidade para a esquerda. Volta. Vai voltar. Vamos deslocar ela de novo. Menos 2. 2 unidades para direita, né? Vamos botar mais 2. Mais 2. Ela vai para esquerda. Olha lá, ó. E assim vai. Quer somar aqui fora? 5 unidades, vai deslocar lá para cima. 5 unidades lá para cima. GeoGebra, gurizada. Esse é o canal para brincar com funções de quaisquer tipo. Valeu, agora eu tô indo embora. Falou, gurizada. Bom trabalho aí, hein? É nóis!